Ok, vamos lá, vamos terminar essa série aí. Eu disse para vocês algo sobre essa série, pelo menos para mim, de que essa série é uma série super importante em compreendermos como Deus opera na nossa vida. Deus não opera de qualquer maneira, Deus não opera apenas com a minha vontade, Ele não opera com o desejo de que as coisas vão para lá, vão para cá, mas Deus ele tem um sistema, é a sua própria palavra. E a gente vem aprendendo através de uma das parábolas que eu mais amo sobre o reino de Deus. Fantástica, gente, assim, para nos ensinar o princípio da operação dele, que é a palavra viva com o nosso coração. Não é isso que a gente vem aprendendo? E aí, depois dessa passagem, que é uma passagem falando sobre a comparação do reino de Deus, a gente entrou em Lucas capítulo 8, numa das 3 passagens sobre justamente a parábola do semeador, para a gente ir aprendendo. E hoje eu vou terminar com o último solo, que é o solo frutífero, né? Segundo a palavra, ok? Então vamos lá? Mas antes, olha, essa aí vai ser a nova série que eu vou fazer. Sementes, o quê? O sistema do reino de Deus na nossa vida. Ele trabalha dessa forma. O que é incrível, gente, é o seguinte: não tem como você plantar laranja e você colher limão. Olha o ridículo que eu acabei de falar. Mas as coisas funcionam assim. Tudo na nossa vida é com base na semente que nós plantamos. Esse é o sistema do universo, é o sistema do mundo inteiro. Até mesmo naturalmente funciona assim. Então tem muitos conceitos que eu quero ensinar para vocês que são interessantes para a gente estabelecer, porque Deus ele programou algo na nossa vida. Ele fez essa programação de nós entendermos principalmente isso, gente, né? Eu venho conversando com vocês, não tem como eu ver o resultado do reino de Deus sem a minha colaboração. Ok? Se você não tiver essa noção no teu coração que eu colaboro com Deus, e nós colaboramos de uma maneira consciente ou não, de uma maneira certa ou não, mas nós colaboramos. Eu posso não estar tendo a visão de que eu estou fazendo uma colaboração que está até me prejudicando. Mas a partir do domingo que vem eu vou te mostrar algumas coisas que de repente são novas para muitas pessoas, tem muitas pessoas novas no nosso meio, mas é assim, você está aprendendo, Deus está trabalhando na tua vida e você está crescendo, aleluia, ok? Mas nada é do nada, essa é a frase, né? Nada é do nada. Então os resultados vêm justamente da minha compreensão sobre que tipo de semente eu venho plantando. E a gente vai conversar muita coisa aí, legal? Então vamos lá? Marcos capítulo 4, verso 26, Jesus disse: o reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra. Ok, esse é o sistema. É uma interação da semente com o solo. Legal, então ele dorme, ele acorda, noite e dia, a semente germina, ela cresce sem que ele saiba como. É a operação de Deus, é a parte dele. A terra por si mesma frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou o quê, gente? A colheita, acabou. Okay? Então você lembra que eu conversei um pouquinho sobre, existe um tempo para as coisas acontecerem na nossa vida, há um tempo de produção. E aí eu tinha comentado sobre isso, o reino de Deus é como uma semente lançada à terra, tem uma interação, isso é um processo. Deus está trabalhando em mim e em você, aleluia. Vamos embora então pular para Lucas, que eu falei sobre o primeiro solo, no capítulo 8, no verso 12, os que estão à beira do caminho são os que a ouviram a palavra, ok. Depois vem o diabo e tira a palavra do coração para não acontecer que crendo sejam salvos. Expliquei sobre a importância, porque em Mateus fala que quando eu não compreendo a verdade, o inimigo rouba. Então, verdades que não são reveladas são verdades que não frutificam. Essa é uma das frases que eu falei. Era bom você lembrar sobre isso aí. Ok? Então, verdades que não são compreendidas são verdades que não frutificam. O inferno passou a mão, pronto, não vai produzir na minha vida. Conversei amplamente sobre isso. O segundo solo que nós conversamos foi de Lucas 8,13. São os que ouvem a palavra, recebem com alegria, mas não têm o quê?
raiz, creem apenas por algum tempo e na hora do quê? Da prova se desviam. E eu falei sobre a malignidade, sobre a força da maldade, pegando sementes que ainda não criaram raízes, pessoas que ainda não se enraizaram, se fundamentaram na palavra e criando várias dificuldades em termos de prova, tribulação, para que as pessoas o quê? Elas se desviem, abandonem. Ele é muito mau. Mas eu quero te dizer, vamos embora ficar firme até o final, gente. Jesus disse, no mundo passais por aflições, tribulações, lutas, mas Ele venceu. E Ele nos dá a capacidade nele, no poder da sua palavra, de nós irmos até o final e vermos a frutificação. Terceiro solo que a gente conversou, a parte que caiu entre os espinhos, são os que ouviram. No decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as ansiedades, as riquezas, os prazeres da vida, as coisas normais do nosso dia a dia, de situações que vêm o quê? E compete com a palavra no nosso coração. Esse é que é o detalhe. E eu falei sobre a fascinação de um mundo que arrasta o ser humano para longe da verdade. E nós temos que lutar contra isso, cara, proteger o nosso coração. Vai lá rapidinho, Provérbios 4, 23 diz que sobre tudo que nós devemos guardar, guarde o nosso solo, o nosso coração, porque dele procedem as fontes da vida. Diga aleluia. Beleza, vamos para o último. E a gente termina hoje. A parte que caiu na terra boa, é o teu caso, eu profetizo. Para você que está nos assistindo, você é terra boa. Aleluia. Aí você vê, de 4 solos, só um frutifica. É interessante que em Mateus e em Marcos fala sobre frutificar a 30, a 60 e a 100. Ok, legal. E aqui fala esse conteúdo que eu gostei demais. Frutificam com perseverança. Mas a boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, diga bom e reto. Não é qualquer coração, ok? Bom e reto coração, legal. Veja, eles retêm a palavra e a gente vai conversar sobre isso aí. Muito legal. Então, gente, veja, nós vamos falar aí sobre o solo em condições de frutificar. Eu havia feito esse comentário super interessante de que se você ler em Marcos e em Mateus, você vai ver que nesse tipo de solo que frutifica, existe umas atitudes aí de uma interação muito importantes que são legais. Por exemplo, são legais. Em Marcos 4, 20, gente, você que está nos assistindo, está escrito lá, as pessoas ouvem a palavra e a recebem. Então veja, é um coração que recebe. Ouvem a palavra e recebe. Agora já em Mateus 13, 19, eles ouvem a palavra e a compreendem. Isso faz parte. Essa interação dessas 3 atitudes são fundamentais, gente, para a frutificação da semente no nosso coração. E por último, lembra que a gente comentou de Lucas 8,15? São aqueles que ouvem de bom e reto coração e retêm. Então está lá, recebe, diga comigo, recebe. O que mais? Compreende e o quê? E retém. Então eu recebo, eu preciso receber, eu preciso compreender, eu preciso reter. Comecei umas 2 semanas atrás a iniciar falando sobre receber, um coração que não tem reservas, que valoriza a palavra acima de qualquer coisa. Cara, você tem que pedir ao Espírito Santo uma paixão pela verdade. E você tem um coração que você ama esse livro é Deus, é a sua palavra. Isso é importante. Um coração sem reservas. Um coração, não é um coração que se abre de maneira, sei lá, metade, não. Eu vou ver aí o que esse Jesus tem a falar. É super interessante, conversando ali em cima com os pastores, nós citamos alguns exemplos de homens e mulheres que receberam de Jesus, eles foram totalmente abertos para a palavra. Totalmente. Totalmente. Você vê que o coração estava escancarado, diga escancarado. Acima de qualquer coisa você valoriza a verdade. Você põe ela em primeiro lugar, ela é a rocha eterna. Ela não é abalável. Ela é aquilo que ela disse que ela é. Essa é a minha segurança em ler uma verdade e saber que Jesus fez uma obra inabalável. O inferno pode dizer o que for.
Ele vem e fala besteira do teu lado, te faz ver coisas, te sentir coisas, mas a verdade é a verdade. Inabalável. De eternidade a eternidade, firmada para todo sempre. Glória a Deus. E aí lembra que eu tinha te falado lá que, por exemplo, Jeremias, olha, as tuas palavras encheram o meu coração de júbilo e de alegria. Não tem como você com um coração aberto, sem reservas, você começa a se entregar para a palavra, não dá meia hora, uma hora, você está cheio dele. Uhul, aleluia. Jesus diz, minhas palavras são espírito e são vida. Não tem como a gente sair diferente. Fortalecido, animado. Tudo vem dele na nossa vida. Você crê nisso? Muito legal, né? E veja, Salmo 119, 97, eu amo a tua lei, Senhor. É a minha meditação todo dia. Você vê o prazer por trás dessas palavras aí, ó? Você vê um coração sem reservas? Salmo 119. Aliás, o Salmo 119 é um salmo que enaltece a verdade. A palavra. É demais, gente. E é o maior salmo da Bíblia. Dá uma lidinha hoje. Ou então assim, você vai... Te chamaram para almoçar hoje? Então, gente, eu vou ler o Salmo 119 antes do almoço. Não, antes da mesa ser colocada, não. Aí você pode ler. Né? Aí vai dando tempo, o pessoal vai ficar embrulhando a fome ali e tal. Um salmozinho pequeno. Então, eu amo os teus mandamentos mais do que o quê? Do que o ouro, mais do que o ouro refinado. Receber é um coração que mantém, eu fiz essa comparação de um primeiro amor. Um coração sem impedimentos, sem restrições, sem crítica. Eu tenho visto tanto cristão ficando para trás, cara. Sabe por quê? Porque há anos estão entrando nisso aí, ó. Nada acontece, tudo é a mesma coisa. As coisas estão ficando pior, olhando para a direção errada, fechando o coração, deixando encher o coração de uma opção de bagulho, lixo, de coisas, cara. Você tem que cuidar do teu coração. Olha para mim, sou teu pastor, cuida do teu coração, até o final. Mas eu sou crente há 30 anos, mas você está morto e não sabe. É o que a gente está vendo. Cuida do teu coração, um coração sem impedimentos, sem restrições, um coração sem crítica, um coração livre, diga, coração livre. A Deise vem batendo nessa tecla. Eu também venho falando sobre isso. Quinta-feira eu vou fazer mais um capítulo sobre o fim dos tempos. E eu também, há um tempo atrás, coloquei bastante sobre isso. Um coração livre, um coração que perdoa, que libera perdão. Estreitou, ficou estranho, vai lá, abraça, dá um beijo, chora, pede perdão, o outro também recebe. É assim que funciona. Gente, nós temos que viver assim até o final. Eu não quero um coração pesado, eu quero um coração leve. Legal? Coração leve, gente. E aí a gente tinha falado sobre isso, né? Quando Jesus falou sobre aquela igreja que tinha deixado o primeiro amor, mas eles eram zelosos, tem tantas coisas maravilhosas que eles faziam, mas já não cuidavam do seu coração como cuidava antes. Então cuide do teu coração. Guarda o teu coração. E nós vamos seguindo adiante. Veja, está escrito Apocalipse 2:4. Olha, todavia tem alguma coisa errada. Você não me ama como no princípio. Porque é manter uma sensibilidade, né? Se você guarda o teu coração, é a mesma coisa de eu te estar dizendo assim, você mantém uma sensibilidade. Não estou falando de sensibilidade humana. Magoei, estou ofendido. Isso é bobagem, isso é criancice. Estou falando de uma sensibilidade que reconhece a voz de Deus, a direção de Deus, reconhece o momento em que a gente está vivendo. Jó 42:5, ele conhecia de ouvir falar. Que é isso, cara? Deus quer ter um relacionamento íntimo contigo, Ele quer que você o conheça pessoalmente. Diga aleluia. Isso é para pastor. Meu Deus do céu, essa frase do inferno. É para todos nós. Você é um filho amado. Ele quer te beijar, quer conversar contigo.
Então o foco aqui não é o que eu faço de certo ou errado, mas o abandono de um relacionamento que nada adiantaria estar só fazendo certo. E eu fiz alguns comentários de Lucas 15, 29. O irmão do filho pródigo também foi lá, deu uma reclamada e tal, mas porque havia no coração dele, no final dessa história, um orgulho. Mas ele não conhecia, ele não tinha um relacionamento com o pai ao ponto de usufruir, ficou injuriado porque o irmão veio e teve uma festa, como diz no meu tempo, festa de arromba. Meu Deus. 1 Coríntios 8, 1 diz assim, ó, conhecimento leva o orgulho, mas o amor edifica. Amor é algo do coração, de manter uma sensibilidade. Uhul! É isso, andar em amor, mantenha o coração protegido do orgulho e da soberba. Precisamos proteger sempre. Quem abriga e opera em orgulho, em soberba, tem dificuldade de receber a palavra. Simples desse jeito. E eu quero te falar mais uma coisa. Um coração que não mantém o primeiro amor, tem dificuldade de ser corrigido e disciplinado. Aqui está o segredo. Manter um coração próprio. Aí você vê que aqueles que frutificam precisam disso. De um coração próprio, que retém, que recebe. Um coração, veja, que recebe é um coração ensinável e aberto à correção, à disciplina. Uhul! Glória! Beleza, essa é a condição nossa. Então prepara o teu coração sempre dessa maneira, protege ele e a gente vai continuando. Bom, a outra atitude que está ligada a receber é a que eu já falei amplamente sobre entendimento. Essa é uma obra do Espírito Santo, se você valoriza a pessoa dele em você. Eu vou te dizer, é Ele que gera compreensão na tua vida, sobre Deus, sobre a palavra. Lê 1 Coríntios capítulo 1 e capítulo 2, você vai ver que é a obra do Espírito Santo. Vá comigo rapidinho, posso ler contigo? 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2. Está escrito assim, ó. Paulo fala muito bem sobre a revelação do Espírito. Você sabe que um dos versículos que nós lemos, e muitas vezes até já foi cantado isso, no verso 9, dizendo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Meu Deus, pastor, pode parar. Nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia! Na nossa mente carnal, sempre a gente está lembrando de coisas, né? Aleluia, glória. Mas o conteúdo todo é conhecimento dele. Ok? Conhecimento de Deus, sabedoria de Deus. E olha o próximo verso, que é o verso número 10. Todo mundo já achou? Capítulo 2, verso 10. Mas Deus nos revela pelo seu Espírito. Sem o Espírito Santo não dá para crescer e entender Deus. Então se você é uma nova criatura, batizado com o Espírito Santo, xacralabalabachai, você ora em línguas, deve orar, porque edifica a nossa fé, edifica o nosso entendimento. Não me pergunta, mas o Espírito Santo faz essa obra, está escrito aí, ó. Olha aí na metade do verso 11, assim também as coisas de Deus, eu vou repetir, gente, está na nossa frente. Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece. Ninguém as compreende, senão quem? O Espírito de Deus. Ele está onde? Do lado de fora? Não, ele está em mim e em você. Talvez seja esse o maior propósito, é o Espírito Santo em mim, revelando Deus ao meu coração. Isso vai ser até o final dos nossos dias. Quiçá depois também, né? A gente mandando ver. Crescimento sobre isso. Veja aí que interessante no próximo verso. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Conhecimento dele. Diga aleluia. Então veja,
Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucuras. E não pode entendê-las porque elas se discernem o que? Espiritualmente. Eu e você, como seres espirituais, em Cristo Jesus, nós temos condição de crescer em Deus. Deus estabeleceu que o nosso crescimento fosse com base na operação do Espírito dele na nossa vida. É por isso que tem que nascer de novo. Uma pessoa que não nasce de novo não tem como andar com Deus. Pegou isso nessa manhã? Então nós nascemos de novo. E o Espírito Santo está em nós para fazer essa obra, compreender, o coração que coopera com o Espírito Santo para receber entendimento. Okay? Não é a minha mente, eu quero conhecer a Deus pela mente, não funciona. Mas Deus ele vai se revelando a você, é algo do teu espírito. Ok? Terceira e última atitude que nós vimos ali, a gente falou sobre receber, compreender, e por último é essa, ó. E é bem própria essa, né? Porque está escrito num conteúdo legal, falando sobre perseverança. É o coração determinado a perseverar. Gente, deixa eu te falar algo aqui. Perseverança não é algo do nosso homem natural. Okay? Tem muitas coisas sobre ânimo, sobre coragem, sobre perseverança, que é do Espírito na nossa vida. Eu já contei isso várias vezes para vocês. E você também passa por isso, eu também. Nós estamos num processo que a gente sabe que Deus está trabalhando algo. Diga aleluia. Ele está trabalhando algo na tua vida. Ok? Com certeza Ele está trabalhando algo na tua vida para você receber, ir para uma outra condição. Ok? Algo está sendo feito. Aleluia, hein? Aí, a gente fica ali porque dá aquele sentimento de que, quer saber, eu vou largar esse negócio. Eu vou abandonar, esse negócio está demorando muito. Isso tudo bate na janela da nossa mente, de cada um de nós. Bate sempre isso, cara. É impressionante. Mas aí eu digo para vocês aquilo que é importante, você reconhecer que tem algo dentro de você que te empurra. Vai, não abandona, continua. E essa questão, às vezes, de continuar, cara, é uma questão de entrar num outro dia, entrar numa outra semana, entrar num outro mês e entrar num outro ano. Não quero. Você sabe que isso é até um conceito secular, o pessoal já chegou a essa conclusão, de aqueles que vencem não são os inteligentes. Os que vencem são os que perseveram. São os que são determinados a não desistir quando a jurupoca pia. Pastor, mas ela está piando alto. Eu sei, tem dias que ela pia alto, tá certo? Mas não desista. Não abra mão de algo que você já sabe no teu coração, que o Espírito Santo já colocou para você não abrir mão. Para você ser determinado a continuar crendo. Já cheguei também a essa conclusão que começar crendo é mole, todo mundo começa e é rápido. Mas continuar crendo, gente, pessoal que está em casa aí nos assistindo, continuar crendo é o segredo. Porque Deus não estabeleceu que as coisas acabassem ou terminassem na semana que a gente determinou. Porque coisas batem na nossa porta, eu nem chamei. Mas bate. E agora? E agora que eu vou continuar crendo. Que se existe alguém que pode mudar essa situação, é Deus. Aleluia. Mas o inferno fica ali, ó, pode parar, desiste, não dá, não mudou nada, continua, é assim mesmo e tal, vai se acostumando. São vozes demoníacas. Eu tenho que aprender a reconhecer as vozes demoníacas que me põem para baixo, que querem tirar o meu ânimo, a minha força. Eu tenho que trabalhar com ela, tenho que mandar lá para o raio que o parta, de onde veio. Diga aleluia, Deus não me abandonou, Ele falou palavras para mim e para você, Ele vai cumprir.
Deus não é Deus que minta, Ele não é homem, para que Ele uma vez prometendo, Ele não venha cumprir. Mas aparentemente coisas parecem que não mudam, pastor, aparentemente, mas tem um Deus trabalhando, aleluia. Eu vou continuar crendo até o final. Podem demorar mais 10 anos, mas eu vou com Ele. Está por toda a Bíblia. Às vezes a gente lê a respeito de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, mas aquilo é um resumo de um pedaço da vida de uma pessoa. E a gente não considera os anos que eles viveram com Deus. E passaram por situações muitas vezes intermináveis de combates e lutas. Davi é um deles. Até o final, lutando, sempre o inimigo perturbando, falando besteira, procurando armar ciladas contra a vida dele. E ele sempre confiando em Deus, Senhor, Tu és o meu ajudador, Tu és aquele que é a minha fortaleza, por isso não temerei. E nós vivemos a mesma coisa, porque vivemos nesse mundo decaído. Não espere as coisas mudarem simplesmente de um dia para a noite, porque não é o processo. Estou te ensinando, o Espírito Santo está nos ensinando. Então, se Ele está dizendo ali, você tem que aprender a reter, cara, ser determinado a perseverar. Isso é uma escolha. Não espere ter um sentimento para ser determinado a perseverar. Você escolheu vir para cá hoje, está doendo, pastor. Aprenda a viver com a dor que Jesus vai te trazer depois a alegria. Olha aí, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A alegria vem pela manhã. Salmo de quem? De Davi. Mas ela é rei. A gente fica achando que Davi ficava num palácio, né, vestido com aquele negócio bonito, negócio na cabeça. E aí, o meu assistente, hoje eu vou nadar, correr, vou pedalar, andar de cavalo. Não importa ser rei. Eu e você convivemos com as mesmas situações. A malignidade está no mundo. Ok? Esse é o sistema maligno. Um dia está escrito em Apocalipse, eu venho lendo direto. Vou te falar, Jesus enxugará todas as nossas lágrimas. Não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais tristeza, para a eternidade. Mas enquanto estiver aqui, bota o cinto, segura 8 segundos em cima do touro. Aí você fala, mas eu não aguento. O Espírito Santo te reforça, Ele te dá um novo ânimo, Ele te dá uma nova visão, Ele te levanta, para que a gente olhe para Ele e continue confiando nele. Não abra mão, os vencedores são os que não abrem mão, que não desistem, são aqueles que perseveram. Que característica é essa? É a característica de escolher todo dia seguir. Eu tenho que falar isso. Não olhe para o lado, ou para aquilo que eu e você sentimos, para reconhecer Deus, porque Deus não está do lado de fora. Ele está dentro de você, na pessoa do Espírito Santo, e Ele vai corroborar a palavra. E não o que eu sinto, e não o que eu vejo. Aleluia! Então veja, é um coração que entende que fé e paciência caminham juntas. Aliás, gente, deixa eu te falar algo para vocês. Na Escola Atos a gente ensina. Se você não fez a Escola Atos, vai cá aqui um recado aí, um anúncio para você que está nos assistindo também. Se inscreve na escola, cara, para você se fundamentar na palavra. Se nós não nos fundamentarmos nas verdades que nós ouvirmos, através da prática delas, nós não estabeleceremos a nossa casa sobre a rocha. E faz total diferença, porque uma casa estabelecida sobre a rocha, vai vir a tempestade.
vai vir a enchente, os rios vão bater contra ela e ela não cairá. Jesus, ele não tira esse conteúdo de tempestades, de ventos, de rios, mas ele diz que aqueles que praticam a sua verdade estabelecem a casa sobre a rocha. Você e eu precisamos nos fundamentar. A igreja que vai ficar de pé é a igreja que está se fundamentando na verdade. Está aprendendo tudo isso que nós estamos ouvindo. E vamos botando para dentro. E vamos guardando, e vamos segurando. O fundamento de fé é um fundamento de durabilidade. É como eu disse para você, nós começamos a crer. Eu comecei uma jornada com Jesus há, sei lá quantos anos atrás. É um fundamento de continuar crendo e indo até o final. Então tem um conteúdo de durabilidade. Envolve algo que para mim e para você é terrível, chamado tempo. Esse tempo cronos, que testa a mim e a você, que é desagradável porque a gente não tem esse conteúdo de espera. Davi mesmo escreveu, espera pelo Senhor, tem bom ânimo, Elinho, fortifica o teu coração, e ele termina no verso 14, reforçando, espera, porque ele sempre chega na hora. Ele não chega atrasado nem antes da hora, ele chega na hora dele. No tempo dele, chamado tempo Moed, é o tempo de Deus, da sua manifestação. Vindo à plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher. Não foi no tempo que o homem estabeleceu? Foi no tempo dele. No tempo dele, ele te promove. No tempo dele, ele derruba esse inimigo. No tempo dele, quando você vê, a situação foi resolvida, cara. Aleluia, diga glória a Deus. Uau. Paciência não é algo do ser humano, da naturalidade do ser humano. Mas eu vou te provar com algumas passagens sobre isso maravilhosas. Hebreus capítulo 11, 6, 11. Desejamos que cada um de vocês continue ali. Veja só, gente, está escrito, isso é para nós. Olha o Espírito Santo falando comigo e contigo. Vamos lá, pessoal. Ó, continue cada um de vocês, continue. Diga, continue. Pastor, mas eu estou vendo que o meu irmãozinho está com aquela cara tristinha, mas mesmo tristinho, continua. Fala para ele, continua. Continua. Legal? Então vamos lá. Continue mostrando até o fim. Diga, até o fim. Uau, até o fim. Até o fim. Até o fim. O mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos. Está na versão, a Nova Almeida atualizada. Mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Aleluia! Herdar promessas são fundamentos de resultados de fé com paciência. Eu, quando ensino sobre esse assunto, a gente fala na escola Atos, é como se você estivesse num barco, com 2 remos, obviamente, e você então, na intensidade da força de cada braço, da maneira correta, na posição correta, você com os 2 remos impulsiona o barco para a direção certa. Então, imagine que paciência é um desses braços e fé é um outro braço. Mas se um ficar parado e você continuar a ficar fazendo força só em outro, quer dizer, eu estou aqui, né? Beleza, eu estou fazendo isso, o barco está virando assim, ó. Aí eu tô achando que estou indo a algum lugar, eu não estou indo a lugar nenhum, eu estou parado. Não tem como operar em fé sem paciência. E não tem como você ser uma pessoa paciente se você não tem uma expectativa a respeito de algo que Deus já falou. Uau! Estou vendo isso nessa manhã, pastor? Então o que está faltando é só isso? É, só isso. Ah, mas o meu irmão aqui está sem problema. Quem te contou essa? Eu vou te falar quem foi. O capeta te contou. Só eu tenho problema, pastor. É mesmo? Outra vez o capeta conversando. Essa é a conversa dele. Quer dizer que então nenhum de nós aqui precisa de fé e paciência? Isso aqui é para todos nós, é para o ser humano. Daqueles que querem vencer.
querem ver resultados. Cara, eu quero te falar, a tua vitória está ali na curva. Você está mais perto da tua vitória do que você imagina. Pastor, só que eu não estou vendo. Esse é o problema. Mas continua. Então, continua. Mas eu já remei, e já passei de um determinado local, e estamos remando, você vai chegar no final. Aleluia! O que eu sei é que a palavra de Deus não volta vazia. Ela cumpre o papel pela qual ela foi determinada para cumprir. Uma vez que você abraçou crendo, meu irmão, e você está na paciência, vais ver o resultado. É só ler a Bíblia. E nós vamos ver isso agora com um exemplo que está no verso número 15, por isso que foi escrito aquilo primeiro. Assim, depois de esperar com paciência, com perseverança, Abraão obteve a promessa. Mas só levou 25 anos. O que são 25 anos? Você entende, gente? Às vezes nós estamos com situações e convivendo que o inferno ele só pede isso, ele desiste, cara. Porque ele não pode interromper o processo de Deus. Ele não pode. Ele sabe disso. Mas a insistência para a desistência é muito alta. É só você lembrar quem está conversando contigo. Quem está pegando isso nessa manhã? Pastor, mas não é fácil. Alguém disse que era fácil? Não, Jesus nunca disse que foi fácil. Mas é isso que é legal, né? É um sistema onde tem possibilidade total de nós caminharmos. Mas não é um sistema fácil. Você vê como a humanidade tem vivido? Ela abandona rapidinho as coisas que não estão trazendo prazer a ela. E saem se desviando para fazer aquilo que querem, o que acham, aquilo que é gostoso. Não, isso aqui não está bom, tchau, um abraço e tal. Na verdade, ela não está chegando a lugar nenhum. Ela é uma geração sem propósito. Assim, depois de esperar com paciência, obteve, aleluia, a promessa. E Deus é fiel para cumprir. É um coração que confia de maneira contínua. Hoje, amanhã e para? Diga hoje. Amanhã. Até o final. Mas eu já estou de cabelo branco. Amém. Mas continua. 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 E vamos embora. Porque esse é o conteúdo verdadeiro a respeito de fé. Mais uma passagem. Hebreus capítulo 10, 35. Elinho, não perca a confiança de você. Você não pode perder, porque ela tem grande recompensa. Diga, grande recompensa. É assim que está escrito. Veja, mas é preciso que você persevere, para que, havendo feito a vontade de Deus, então você alcance a promessa. Nós lemos 3 passagens que provam que a promessa é alcançada com base em fé e em perseverança. Fé hoje, amanhã e depois e vamos embora. Aleluia! Ei! Pastor, mas amanhã eu preciso de força, o Espírito Santo te dará. Cola a chapa nele que ele vai te levantar. Ele vai te dar mais claridade ainda. Ele ainda vai bater dizendo assim, ele está mais perto, você imagina. Uhul! Então, vocês precisam de perseverança? E para terminar, Romanos capítulo 4, mais um texto. Fundamentando todo o conteúdo de perseverança, porque estes frutificam com o quê? Perseverança. Frutifica com perseverança. Ok? Abraão esperando contra a esperança. Ele creu. Para vir a ser pai de muitas nações. Porque quando Deus fala com ele, o cara já era velhinho. Então, imagina a mente dele. Não vai dar certo. Beleza. Assim será a sua descendência. Ele creu. Olha o próximo verso. E sem enfraquecer na fé. Levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara.
não duvidou, diga, não duvidou, por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé. O quê? A tua fé, ela te fortalece. É algo muito doido, mas é tremendo. Se você for ler, anote aí para você ler em casa e meditar. Judas, Judas só tem um capítulo. Às vezes a gente fala Judas assim, o pessoal, é o Iscariotes? Não. Esse é o irmão de Tiago, que era irmão de Jesus. Judas, verso 20, diz lá, fortalecendo a sua fé, orando em línguas. Tem um poder muito grande nisso, gente. Então ele se fortaleceu, dando glória a Deus. Agora olha o último verso, 21. Estando o quê? Plenamente convicto aonde? Do lado de fora? Não, ele já era velho e a mulher dele era estéril, nunca tinha tido um filho. Ele não estava considerando o lado de fora, ele estava considerando o que Deus havia prometido a ele. Ah lá, de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Então depois de a gente ler todas essas passagens e falar sobre esse assunto, sobre desenvolvendo, entendendo o processo de Deus na nossa vida, esse é o processo que eu e você nós vamos viver até o final dos nossos dias. Não tem moleza nisso. Não tem algo que eu estabeleço, acontece. Não tem algo que eu vou dizer assim, isso assim tem que ser dessa maneira. Não funciona dessa forma. Mas funciona no processo dele. O quanto eu estou com o coração crendo na verdade, o quanto Deus falou para mim, o quanto Ele disse que isso é verdadeiro e você acreditou, você tem que continuar e você verá tudo isso sendo frutífero com base em perseverança. Diga aleluia. É assim que funciona, essa é a nossa jornada. Então, se todos aqueles que assistiram, se vocês quiserem assistir de novo, pode entrar no nosso site da Academia da Fé e você pega só lá o editado, dessa série inteira, ou então no meu blog lá, no meu site lá do YouTube, do Hélio Peixoto também, para que você possa meditar, ler novamente e entender que as coisas não são assim, Deus é louco, pastor, eu não sei como é que Ele opera. Deus não me chamou para ficar perdido. Eu caminho com Deus, eu não estou perdido, nem você. Porque Ele quer que nós entendamos o processo dEle na nossa vida. Ele é a semente inabalável. Lembra que a gente falou das propriedades? Semente perfeita. Perfeita, perfeita, ela produz. Mas eu sou o solo. Então agora eu tenho que cuidar do meu coração para que essa interação aconteça. E eu veja a frutificação na minha vida. Amém, queridos? Então prepara para o domingo que vem, vamos lá começar uma nova série. Venha com o teu coração ensinável, eu vou falar sobre isso. Será o quanto eu estou ensinável. Porque coisas vão mudar na tua vida. Quero te falar que essa nova série vai ser um marco na tua vida. De entendimento ainda maior, de mudanças, que às vezes são pequenas correções que nós precisamos fazer. São coisas que nós precisamos enxergar, que ainda de repente você ainda não enxergou, mas o Espírito Santo te iluminará. Legal? Vamos embora ficar de pé?